MCL 35, VF 20, AT 01, C39, W11. Você já se perguntou o que significam as siglas que batizam os carros de Fórmula 1? O que será que existe por trás dessa sopa de letrinhas? Chega mais, eu sou o Fórmula Drum e esse é o Velocipédia. Primeiro de tudo, é preciso dizer que as equipes adotam os critérios mais variados possíveis para batizar os seus modelos. E até a mesma equipe pode mudar de ideia de um ano para o outro, trocando alguma nomenclatura técnica, por exemplo, por alguma coisa que remeta especificamente àquela temporada. E mesmo no esporte tão competitivo e profissional, o romantismo também tem vez. Quer coisa mais alemã do que chamar carro de carro? Pois é isso que a Mercedes faz. O W do seu modelo W11 significa exatamente isso, Wagen, carro, em alemão. Essa nomenclatura com a letra W existe desde a década de 50, lá nos tempos de Juan Manuel Fangio. Desde que a equipe voltou à Fórmula 1 em 2010, eles passaram a adotar essa nomenclatura, W01. E assim foi, W02, 03, até esse modelo de 2020, que é o W11. Existe uma corrente que ainda defende que o W tem um significado oculto, que seria Wettkampf, palavra alemã que significa competição. Bom, se isso é verdade ou não, a gente não sabe, mas a gente sabe que os alemães entendem e muito de competição, porque olha, tá difícil pegar Mercedes. A escuderia Ferrari é uma equipe que não tem muito padrão para os seus carros, ou melhor, chegou a ter uma certa época de colocar vertentes técnicas em seus modelos. Então, foi muito comum nos anos 70, por exemplo, você ler toda a configuração de motor do carro, por exemplo, na sigla. Os carros do Niki Lauda são um grande exemplo disso. Mas a escuderia já teve ali uma fase nos anos 2000 em que simplesmente adotou F2000, F2001, F2002, F2003 e por aí vai. Mais recentemente, a Ferrari passou a fazer algumas homenagens também. Por exemplo, aos 150 anos da unificação da Itália, aos 70 anos de sua atividade com competições e aos 90 anos da própria escuderia formada por Enzo Ferrari. E é justamente esse o caso do modelo de 2020, chamado de SF1000, ou para os italianos, SF1000. Mamma mia! Sim, porque a Ferrari completa em 2020 1000 GPs disputados na Fórmula 1. A Fórmula 1, que em 2019 chegou às suas 1000 corridas, mas a Ferrari não disputou todas essas corridas. Isso acontece agora em 2020 e os italianos estão homenageando exatamente isso. A Red Bull entra em 2020 com o modelo RB16. O modelo remete, evidentemente, ao nome de todos os seus antecessores. Desde que chegou à Fórmula 1 em 2005, a Red Bull fez modelos nomeados RB com um número na sequência. Portanto, desde o RB01, RB02, RB03, RB04, RB05, RB06, RB07, RB08, RB09, RB10, RB11, RB12, RB13, RB14, RB15 e agora RB16. É o 16º modelo feito pela Red Bull Racing na Fórmula 1. A McLaren já fez mais de 60 modelos na Fórmula 1, desde o primeiro, do seu fundador Bruce McLaren. Todos eles tiveram em comum uma coisa, a letra M de McLaren começando a sigla. Só que depois do M, muita coisa já mudou. Não tinha muito padrão até 1981, quando um tal de Ron Dennis entrou como sócio da McLaren. O Ron tinha uma equipe de Fórmula 2 chamada Project 4, e esse Project 4, P4,
foi integrado à sigla da McLaren. Portanto, durante muitos anos a McLaren teve a sigla MP4, McLaren Project 4, por causa da sociedade do Ron Dennis. Isso durou até 2016, quando a McLaren correu com MP4/31, o último modelo batizado dessa maneira. Depois disso, a McLaren trocou um pouco a sua gestão, o Ron Dennis foi um pouco afastado ali da direção da equipe e a nomenclatura também mudou. A partir de 2017, a McLaren passou a adotar outra nomenclatura, MCL, que é uma corruptela de McLaren. Portanto, o time que começou com o MCL 32 em 2017 chega agora em 2020 ao MCL 35. A Renault já teve algumas passagens na Fórmula 1 e várias nomenclaturas também para os seus carros. Uma coisa em comum entre todos eles é que começavam com R, e não é diferente hoje em dia. Desde que retornou à Fórmula 1 nessa terceira passagem em 2016, a Renault passou a adotar um padrão, RS de Renault Sport e o ano. Portanto, esse ano de 2020 temos na pista o RS20. A temporada 2020 tem uma estreia na nomenclatura das equipes. Não é exatamente uma equipe estreante, é a velha Toro Rosso que se transformou em AlphaTauri, e isso evidentemente impactou no nome da equipe. Até 2019, a Toro Rosso adotava uma nomenclatura muito similar à da Red Bull, STR e o número em sequência. Portanto, em 2019, tivemos o STR14, o último carro dessa sequência de 14 construídos pela Toro Rosso. Em 2020, entra em cena a AlphaTauri e a criatividade segue a mesma. AT01 é a sigla escolhida para o modelo de 2020. Pelo visto, criatividade também não foi o forte do pessoal da Racing Point na hora de batizar o seu carro. Além de fazer um carro que é praticamente uma Xerox fotocópia autenticada da Mercedes, uma Mercedes pintada de rosa, a Racing Point não inovou muito na sua nomenclatura. Mas Xerox não é o único da família com nome diferente. Ele tem duas irmãs, autenticada e fotocópia. Lembrando que o time se chamava Force India até 2019. Quando a nomenclatura era VJM seguida de um número, por causa do fundador Vijay Mallya. Como mudou de mãos e foi para o milionário canadense Lawrence Stroll, a Racing Point também mudou a sua nomenclatura. Mas a criatividade foi, joia, RP20, que significa Racing Point 2020. E a essa altura você deve estar se perguntando por que a Alfa Romeo de 2020 se chama C39. Alfa Romeo 20 não faz muito sentido, né? Mas faz todo sentido quando você pensa que a Alfa Romeo era na verdade a Sauber, a equipe fundada por Peter Sauber. E o Peter Sauber, apesar da origem suíça, é um romântico. Que homem, amigo, que homem! Todos os carros que Peter Sauber construiu desde o primeiro, numa subida de montanha em 1970, foram batizados com a letra C de Christiane, que é na verdade a esposa de Peter Sauber. E assim foi no Mundial de Esporte Protótipos, onde ele foi parceiro da Mercedes e campeão mundial, e foi assim também na Fórmula 1, desde o C12, o primeiro modelo construído por Peter Sauber lá no começo dos anos 90. A Sauber foi tendo modelos em sequência até ali 2005, quando a equipe foi adquirida pela BMW. A BMW mudou as siglas, mas manteve a sede, continuou construindo seus carros onde a Sauber existia. E o Peter Sauber, quando reassumiu a equipe em 2010, continuou como se nada tivesse acontecido. O modelo anterior, ainda na gestão dele, era o de 2005, o C24. Quando ele voltou em 2010, ele simplesmente batizou o carro de C30, como se tivesse continuado, como se ele tivesse feito
todos os carros que a BMW produziu. O que não deixa de ser verdade, já que a BMW nunca deixou de utilizar a fábrica da Sauber na Suíça. O último carro construído pela Sauber com esse nome Sauber foi em 2018, o C37, que já tinha o patrocínio da Alfa Romeo. Em 2019, a Alfa Romeo assumiu a equipe e mudou a nomenclatura, passou a se chamar Alfa Romeo Racing, mas os nomes dos carros continuaram com a inicial C, talvez até por uma exigência do Peter Sauber, a gente não sabe. Mas o fato é que em 2020 temos na pista o modelo C39 com Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi ao volante. Além de muito popular na série da Netflix, a equipe Haas é muito tradicional também na NASCAR, nos Estados Unidos, mas na Fórmula 1 é uma equipe recente, que nasceu em 2016. E o primeiro carro da Haas se chamou VF16. Muita gente se perguntou o porquê daquele VF, já que não tinha nada a ver com Haas, e a explicação foi maravilhosa. VF de Very First, o que em português a gente pode livremente traduzir para primeirão. Só que aí a coisa ficou, o VF foi perpetuado e desde então a gente teve em 2017, 18, 19 e agora 2020 todos os modelos se chamando VF, seguido pela nomenclatura do ano. Portanto, temos agora em 2020 o VF20, mais um modelo da equipe Haas para a gente assistir na Fórmula 1. Em muitas dificuldades, a equipe Williams é uma das mais tradicionais da Fórmula 1. E Frank Williams representa os tradicionais garagistas da categoria, os homens que nos anos 70 construíram do nada grandes times que foram muito bem sucedidos. O primeiro carro construído por Frank Williams foi o FW04, isso porque ele já tinha tido outros carros na Fórmula 1, mas não construídos por ele. Mas quando ele fez o primeiro, ele batizou de FW04. E assim foi por muitos anos. Temos vários modelos muito bem sucedidos, campeões mundiais, todos com essa nomenclatura FW. De 2016 para 2017, a equipe pulou do modelo FW38 para o FW40, para comemorar justamente os 40 anos na Fórmula 1. E em 2020 chegou o FW43, mais um carro da equipe de Frank Williams na Fórmula 1, que hoje luta praticamente para sobreviver. Torcemos todos para que a Williams fique muito tempo ainda na Fórmula 1. Se você curtiu esse vídeo e ficou curioso para saber o que significa alguma sigla clássica, deixa aqui o seu comentário para a gente fazer uma segunda parte desse tema. Se você ainda não é inscrito, junte-se a nós aqui no Fórmula Grum. A gente se vê no próximo Velocipédia.